Numa tarde bonita de sol, ela me apareceu. Noite tão triste, no olhar tão profundo, já sofri. Sua mão. Não sei a letra dessa música toda. Vem cá, você já parou pra perceber que às vezes a intenção que a gente faz as coisas é mais importante do que as próprias coisas que a gente tá fazendo? Fala, jogador, meu nome é Levi. Estamos começando aqui mais umas histórias. Esse vai ser uma série de algumas histórias e essa vai ser a série desse livro daqui, ó, Contos Japoneses, que eu tô lendo e vou trazer pra vocês, à medida que eu tô lendo, novos contos. Eu já li 2 desses, vou trazer o primeiro e logo mais eu trago o segundo. O primeiro conto é bem interessante. O primeiro conto se chama O Pardal Reconhecido, do autor... Deixa eu pegar aqui. O autor é o meu amigo Uji Shui. Sem mais delongas, vamos começar o conto, certo? Agora eu quero que você use sua imaginação para criar esse universo e se divertir comigo, tá? Vamos lá. Imagine o seguinte. Imagine o Japão, certo? E no Japão tem essa família que a gente vai tratar agora. É uma mulher e seus filhos. Um dia, seus filhos estavam brincando de jogar pedras em pássaros. A brincadeira saudável, né? Mas tudo bem. Japão, mundo antigo. Tava jogando pedra em pássaro. Até que um cai, bate no chão assim, e a mãe que tava observando isso viu e corre desesperada atrás do pássaro pra saber o que tinha acontecido com ele, né? E quando ela chegou, o pássaro tinha quebrado as costas. Ele não tava conseguindo se mexer e tal. Ela se compadeceu daquele pássaro, um pardal. E ela tratou dele. Ela cuidou dele, ela sarou ele, ela deu remédio. Aí quando ela ia sair, ela dizia, ó, fique de olho no pássaro, dê comida pra ele, pra nada de errado acontecer com ele. Aí os filhos até zombavam dela, diziam, por que você tá dando tanta atenção pro simples pardal? Aí ela só deixava pra lá esses comentários e continuou cuidando do pássaro. Até que o pássaro finalmente se recuperou. E ela teve que se despedir dele, né? Ele teve que seguir seu caminho. E ela foi lá e soltou ele na natureza. Certo dia, assim, depois de uma semana, parece, ela observa um pássaro voando, assim, por sobre a casa. E ela reconhece o pardal, que era aquele pardal que ela havia tratado dele, que havia cuidado dele, né? E o pardal, como se reconhecesse ela também, ele deixou cair uma coisinha, assim. Aí ela foi atrás para saber o que foi que o pardal tinha deixado cair, né? Quando ela chegou perto assim, foi uma semente de abóbora, semente de girimum, né? Aí ela pegou essa semente de girimum e olha, interessante, né? Nossa, não sei se tá dando pra ouvir aí, mas tem um barzinho aqui perto de casa que toca as melhores do Pablo, eu não tenho como resistir. Enfim, voltando pra história. Ela planta aquela semente de abóbora de girimum e a plantinha, ela cresce mais rápido que as outras. E na hora que ela vai dar o girimum, é um girimum pesado, assim. Aí no mesmo pé nasceram uns 3 girimuns, assim. Aí dos 2 primeiros que ficaram maduros, ela dividiu pros vizinhos. E caramba, velho, eles acharam o melhor girimum da vida deles, assim. Gostaram muito de girimum. Aí tal, muito gostoso, tal, esse girimum. Aí o último ela ficou pra ela. E ela deixou crescendo mais um pouco, né? E bicho, quando o girimum tava desse tamanho aqui, ela cortou e foi abrir em casa. Quando ela abriu a tampinha do girimum pra saber o que tinha dentro, tava cheio de arroz. Muito arroz dentro. Aí ela, caramba, velho, cheio de arroz, o girimum é mágico. Aí foi lá, pegou um pote pra botar o arroz, botou lá. Quando ela terminou de encher o pote, ela olhou, o girimum já tava cheio de novo. Ah, caramba, e foi fazendo isso com outros potes. Aí ela pegou esse arroz que tava nesse girimum, vendeu para as pessoas e ganhou muito dinheiro. E foi esse o presente que o povo deu pra ela, né? Aí o que acontece? Uma vizinha dela, ela chegou e história, ô fulano, como é que tu
conseguiu tanto dinheiro assim, de repente? Tu nunca teve tanto dinheiro, mas agora tu tá com essa grana toda. Aí ela, poxa, eu não posso dizer. Ela, não, me diz aí na moral, na moral. Aí ela, tudo bem, eu vou dizer. Foi o seguinte, eu ajudei um corvo que meus filhos estavam jogando pedra. Ela contou a história todinha. Eu ajudei o corvo que meus filhos estavam jogando pedra. E o corvo mandou pra mim uma sementinha de abóbora. E eu plantei. E a abóbora veio cheia de arroz. E eu comecei a vender o arroz que tinha dentro dessa abóbora. Rapaz, que história, né? Aí tudo bem, tchau, tchau, tchau. Beleza. Aí a vizinha ficou com isso na cabeça. Ficou, meu irmão, vou fazer isso também. Vou fazer isso também. A vizinha foi, pegou o pão, jogou no chão, assim, na frente do quintal dela, assim, jogou no chão. Esperando um pardal aparecer. Aí aparecia um pardal, ela jogava uma pedra nas costas do pardal. Pá! Aí ela, ganância, né? Poxa, eu vou querer mais um pardal. Aí ela pegou o pardal machucado, separou, aí botou mais pão. Chegou outro pardal, ela jogou de novo. Fez isso com 3 pardais. Aí depois, ela curou os pardais e tal. Aí tratando os pardais, curando deles. Depois soltou os pardais e passava o dia todo assim no quintal esperando os pardais aparecerem pra entregar a sementinha, né? Aí o que acontece? Pronto. E foi isso o que ela fez. Aí depois que ela soltou os pardais, vieram 3 sementinhas pra ela. Da mesma forma como veio na primeira da vizinha dela. E ela pegou essas sementes e plantou. E ela tava lá aguardando ansiosamente pela fortuna que iria chegar, né? Mas o que aconteceu? Primeiro que demoraram muito para que as abóboras crescessem. Quando cresceram, ela já pegou 2 e deu de presente para os vizinhos. Assim como ela tinha feito como a outra vizinha tinha feito. Mas só que os vizinhos ficavam dizendo pra ela, não, essas são as piores abóboras que já comeu. Todo mundo que comeu teve dor de barriga e passou mal. Teve uma mulher que só pelo cheiro da abóbora começou a vomitar. Não tem isso mais não. Os caras chegaram perto assim, comeram um pedaço e já deixaram, jogaram fora. E ela ficou como assim? Como isso pode acontecer? E a terceira abóbora ela deixou pra ela. Certo? Essa parte é interessante. E ela deixou crescendo, crescendo, crescendo. E no momento de abrir, ela também estava sentindo um cheiro repugnante daquela abóbora. E no momento que ela abriu, ela viu... Calma, agora eu quebrei o flow. Calma, deixa eu lembrar do detalhe. A abóbora é cheia de vermes. Não. Depois de entregar a abóbora para os vizinhos, ela trouxe aquela abóbora que ela tinha deixado para ela, que ela deixou crescer mais. E no momento que ela abriu, a abóbora estava cheia de vermes, cheia de insetos venenosos. E esses insetos foram pra cima dela, assim. E ela tava assim, não conseguia entender o que ia fazer. E os insetos começaram a picar ela como se fosse de dormência. E ela morreu ali, depois que ela abriu aquela abóbora. A história diz que os pardais tinham combinado com esses insetos venenosos para ficarem dentro daquela abóbora para pegar aquela mulher. Certo? E esse é o final da história. É até interessante que os contos japoneses não terminam as histórias de um jeito convencional, assim, ocidental. A história termina desse jeito. E o que acontece? Vamos agora para a moral da história, né? A gente tem 2 paralelos, que seria a primeira vizinha, que cuidou do pardal e não fez isso por ganância, não fez isso por desejo nenhum, mas cuidou daquele pardal e no momento que precisou soltá-lo, soltou. E a segunda vizinha, que por ganância apedrejou 3 pardais, mesmo que tivesse curado eles, ela que foi a autora daquele dano. E o sucesso da primeira e o extremo fracasso da segunda, assim. E é por isso que a gente precisa entender a origem da intenção, porque a intenção é aquilo que carrega uma ação, né? Às vezes uma intenção boa e um resultado não tão bom pode ser mais positivo para sua vida do que um resultado positivo de uma intenção ruim, sabe? Eu acho que essa história, assim, ela fala muito, assim, ao nosso dia a dia. E é uma boa história pra você contar aí pra outra pessoa e tal. E eu gostei bastante. Eu acho que eu gostei mais da segunda história, mas a segunda história vai ser no próximo vídeo. Certo? Então é isso. Muito obrigado por prestar atenção em mim. E é isso. Deixa o seu like, deixa sua inscrição. E fica ligado que amanhã tem vídeo também.